Gullit Pacelli perguntando se o Joaquim Pinto já exerceu a função de diretor de futebol antes, quais as credenciais para assumir uma direção tão importante, perguntas que precisam ser feitas. O Gullit, em outros clubes, ele não fez o papel de gerente de futebol, diretor desportivo, tá? Que é o principal nome da pasta do futebol ali. Mas até pensando, né, quando a gente olha para esse mercado no futebol brasileiro, a gente tinha muita dificuldade de apontar alguém, né? Eu lembro que até quando o Alexandre Matos saiu, criou-se uma discussão, precisa trazer algum diretor de futebol, e a gente tinha muita dificuldade para apontar algum nome, né? Você fala, não, tem o fulaninho aqui que certamente faria um grande trabalho. É uma função mais escassa que a de treinador, é mais escasso que achar lateral, achar esse diretor esportivo é muito complicado. Então, eu acho que dentro desse cenário, o Joaquim Pinto já está inserido no mercado do futebol há muito tempo, já tem vivência de negociações, como o próprio Samuel disse, até ele trouxe isso, né, naquela participação no podcast do Cruzeiro, depois da entrevista para a Samuca TV, também deu para entender que é um cara que tem muita vivência sobre esse processo de negociação, está vivendo o Cruzeiro há um semestre, então já tem um bom entendimento da estrutura do clube. Eu acho que, assim, qualquer profissional que o Cruzeiro traria de fora, eu veria com mais desconfiança do que essa efetivação do Joaquim. E aí, queria saber de vocês, assim, nesse ponto, por mais que ele ainda não tenha sido diretor esportivo nem no Spartak, nem no Benfica, né, que foram os últimos clubes dele, isso incomoda de alguma forma? Porque me parece ter mais chance de dar certo assim do que trazendo um profissional de fora. Ô, Caramujo, eu concordo. E acho até que colocar uma nomenclatura, né? Porque ele não é aquele diretor de futebol, aquelas figuras que a gente acompanha muito no futebol brasileiro, né? Muita gente, inclusive, estava marcando a gente lá para o Cruzeiro contratar o Marcos Braz, que era do Flamengo, foi pro Remo, né? Aí tem até gente no chat aí, o Pedro acabou a colocar. Então, o Cruzeiro sai dessa estrutura, vamos dizer, viciada do futebol brasileiro, e o Joaquim Pinto tem essa missão, ele continua como chefe do scout, né? Isso, ele ganha um novo cargo, é valorizado para isso, a informação que a gente vai trazer na sequência tem a ver com isso, e vai continuar fazendo o que ele vinha fazendo, identificando nomes aí para o Cruzeiro buscar, estabelecendo valores, e o que eu acho mais importante, Caramujo, nessa estrutura o Joaquim Pinto estar neste projeto do Cruzeiro e preocupado também com o futuro do Cruzeiro. Quando a gente fala lá naquela entrevista lá com ele, que para ele era muito fácil, eu chegando num clube em que o dono é bilionário, e eu tendo o mapa de todos os jogadores mundo afora, eu ia conversar e a contratação era sempre 15, 20 milhões de euros. Que aí você vai buscar jogador, vai montar uma seleção, né? Só que isso você não ajuda o clube no projeto que tem, que é de ser uma instituição que vai se sustentar com aquilo. Claro, né? O Pedro, eu já falei sobre isso, acho que ele nunca mais vai parar de fazer aporte. Porque quando tiver tudo, vamos dizer, uma dívida perto de ser zerada, né? Claro que dívida você sempre vai ter, porque as contratações são parceladas e tudo, mas o importante é pagar em dia. Mas quando você tiver uma RJ perto do seu fim, a dívida tributária, né, também perto do fim, isso aí vai ser dinheiro que você vai deixar de ter que pagar e você pode fazer novos aportes, né? Então, o Joaquim, ele está nesse projeto também preocupado com o Cruzeiro financeiramente falando, né? Porque a gente viu, Caramujo, Rafa, Caio, Pedro e amigos que estão aqui, véio. Com dinheiro, você pode fazer aí time, nem sempre vai fazer, né? Mas você pode fazer, e a gente tem exemplos recentes. Você pode fazer baita time, tudo, vai lá e conquista, e o projeto se sustenta depois, véio. Isso que é o mais importante, né? E a gente está vendo, não é que durou 4 ou 5 anos o projeto e depois foi ladeira abaixo. Véio. Já tem projeto aí que está dando mostras de que o bicho vai pegar mais cedo do que todo mundo imagina, né? Só para a gente citar um exemplo aqui, o que vive hoje o Botafogo, né? Muita dívida,
uma confusão aí na parte administrativa, com o SAF, com a associação, com outros clubes do John Textor, e o bicho pegando, né? Isso aí vai terminar onde? Então, a preocupação do Cruzeiro hoje é continuar sempre na cabeça, ir fortalecendo toda a sua estrutura e, pelo que a gente tem de informação, né, o Joaquim Pinto hoje é um profissional muito dedicado e empenhado em trabalhar de acordo ali com o que o clube precisa. E não nesse sentido aí de eu quero jogador de 15, 20, pode até querer, né, quando tiver essa condição, mas trabalha pensando muito aí no médio e longo prazo, viu, Caramujo?